A Eurofarma é a primeira multinacional farmacêutica brasileira. Já está presente em 20 países. Também produz para outras farmacêuticas nacionais e internacionais. Com um portfólio com mais de 300 produtos no Brasil, 10 plantas industriais e uma produção anual superior a 410 milhões de unidades. Atingiu no último ano uma receita de 5,6 bilhões de reais e investe 8% das vendas líquidas em pesquisa e desenvolvimento. Considerado uma das melhores empresas para se trabalhar, conta com mais de 7.100 colaboradores. Criou em 2006 o Instituto Eurofarma, que já realizou mais de 95 mil atendimentos diretos. Quanto mais nos dedicamos, mais gratificante é o reconhecimento. Esse é o nosso caminho para continuar ampliando horizontes. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse evento sobre as evidências científicas acerca do Covid-19. Meu nome é Fernando Carbonieri, eu sou fundador da Academia Médica, e a gente está aqui para mais uma edição dessa verdadeira websérie que ficou sendo feita em conjunto com a Eurofarma e a Academia Médica, que a gente tem o intuito de vencer, talvez, essa verdadeira infodemia que a gente está vivendo. Ora tem um artigo que pauta uma coisa, ora tem um artigo que pauta outra coisa. De vez em quando a gente não consegue ter exata consciência da evolução dos casos, de como a literatura internacional está comunicando para a gente. Então, com o intuito da gente trazer evidência científica e prática médica dos principais centros do país, a gente está aqui hoje com duas médicas convidadas, verdadeiras assumidades na sua atividade, simpaticíssimas, acima de tudo. A doutora Maristela Carvalho da Costa, nefrologista pelo Serviço de Nefrologia do Hospital de Clínicas da USP, que é doutora em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, é intensivista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, e coordena a nefrologia do Instituto do Coração, em Cor HC USP. Doutora Maristela, seja bem-vinda, boa noite. Eu acho que o teu áudio está fora, o áudio das duas está desligado. Tem que clicar naquele botãozinho ali em cima do lado da câmera. Eu ainda não te ouço, doutora Maristela. Não. Aperta para dar reload no aplicativo, que de vez em quando na página, que ele pode ter falhado. Então, a gente já retoma contigo com o seu boa noite. Doutora Rosana Richtmann, que é médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e da Sociedade Brasileira de Infecto, e faz parte do Comitê de Imunização. Doutora Rosana, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Doutora Maristela, seja bem-vinda. Boa noite, está me ouvindo agora? Agora eu te ouço muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Bom, quando a gente estava planejando esse evento, a gente falou sobre diversas coisas que faria sentido para a gente comunicar num país tão grande, né, que a gente tem. Infelizmente, a gente não tem a disponibilidade de serviços de nefrologia em todo o país, não tem disponibilidade de serviços de infectologia, apesar de mais disponível, né, doutora Rosana? A gente não tem a disponibilidade de serviços de infectologia do país, e ainda a gente não tem a capacidade de homogeneizar cuidado, né? O cuidado que a gente tem, às vezes, em São Paulo é diferente de cidades do interior do Brasil. O sul aqui, eu falo de Curitiba, atuei no interior do Paraná, é diferente do resto do país, a gente sabe, mas dentro do próprio sul, a gente também tem várias cidades que têm N cenários diferentes, né? Então, a gente teve essa proposta de falar não só para quem tem tudo disponível, mas também com quem não tem, né? Então, a ideia aqui é a gente falar sobre
injúria renal aguda, insuficiência renal aguda, e como que isso está aparecendo nos serviços lá de São Paulo, e como isso deve estar aparecendo nos diversos serviços do Brasil afora, e o porquê que isso acontece, né? E o que a gente tem para fazer, principalmente nesse país tão grande que é o Brasil. Então, a gente já perguntou para o pessoal ali de onde eles falam. Então, tem São Luís, Fortaleza, Uberaba, São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, Patos, Paraíba, Niterói, São José dos Campos, Londrina, Fortaleza, Anápolis. Então, gente do Brasil inteiro, médicos do Brasil inteiro, farmacêuticos que nos acompanham também, porque eu acho que a gente está falando de terapia intensiva. E terapia intensiva é uma atividade multicêntrica, né? Para a gente começar e parar com esse meu preâmbulo aqui, queria convidar a doutora Rosana para a apresentação dela. Deixa eu liberar aqui, doutora Rosana. Tá. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou desligar a minha câmera, eu saio daqui, se a doutora Maricela também quiser desligar, a gente some da tela enquanto você faz a sua palestra. Tá ótimo? Bom, então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é um tema bastante interessante. Eu, felizmente, tenho a Maristela do meu lado para me dar todo o apoio como infectologista. É uma coisa que a gente tem vivenciado no Emílio Ribas, o nefrologista durante essa pandemia, é nosso braço direito, e realmente, como o Fernando falou na introdução, os serviços que carecem desse profissional e carecem da estrutura para isso, realmente vão ter mais dificuldade durante essa pandemia. A gente não tinha noção que a gente ia encontrar tudo isso de lesão renal. Daí o tema de hoje, a gente falar da insuficiência renal aguda e do Covid. Eu sou médico infectologista aqui em São Paulo, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e também do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Aqui meus conflitos de interesse, e já vou direto para a agenda que eu pretendo fazer com vocês hoje. Então, nessa agenda a gente vai falar da Covid, do SARS-CoV-2 e das suas peripécias, né? Porque agora eu já estou chamando esse vírus de peripécia, porque cada dia é uma nova, então é pior que criança levada, eles sempre têm uma coisa nova para a gente estar falando, e é uma doença realmente que eu, nesses anos todos de infectologia, a gente não vivenciou algo tão complexo e tão cheio de características. O envolvimento renal, claro, e os destaques das últimas semanas. Isso foi uma ideia que eu tive exatamente para atualizar o que aconteceu da última webinar da Eurofabra para de hoje, no sentido de novidades gerais da infectologia. Bom, eu começo com esse slide, gente, que me remete ao dia 7 de janeiro deste ano, que a gente não fazia ideia do que ia acontecer, e que eu, no meu primeiro seminário com os residentes lá no Emílio Ribas, eu falei para o rapaz, ele já estava começando o ano, eu falei, é o seguinte, tem duas coisas estranhas acontecendo por aí. Uma é uma informação lá de Minas Gerais, da Secretaria de Saúde, falando que tem uma coisa estranha acontecendo em Minas, de uma síndrome neurorenal. E a outra é uma pneumonia de origem desconhecida na China. Então, são duas coisas estranhas que estão acontecendo, vamos rever esse assunto. A coisa de Minas Gerais foi rapidamente não resolvida, mas esclarecida, pelo menos, e tudo levava nós a crer que isso não ia dar em doença infecciosa, porque era muito mais uma intoxicação exógena, como foi comprovado. E em relação aqui à China, o que a gente acabou vendo é que aquele vírus misterioso que estava fazendo a China nervosa, e daí fez a Itália nervosa, os Estados Unidos e nós agora, não era uma influenza como eu imaginava. Nesse dia, eu tinha certeza que ia dar uma influenza, um novo influenza, uma nova combinação viral, e no fim não, acabou resultando em tudo que a gente está vendo hoje do coronavírus. Então, quem é esse novo coronavírus? A gente está cansado de ver essa foto, mas eu quero só destacar aqui o que vocês já sabem, mas é fundamental, né, na estrutura dessa proteína de superfície do vírus, que é o spike, que é a proteína S,
ela é extremamente importante, tanto no desenvolvimento de vacinas, como a gente vai ver, mas também na fisiopatologia da doença, porque a gente sabe que o vírus se encaixa como chave e fechadura no receptor ECA que a gente tem, né, o ACE que a gente tem nas nossas células, e uma vez que tem esse encaixe, é claro, o vírus precisa da nossa célula para ter a replicação viral. Então, ele acopla, ele introduz o seu RNA dentro das nossas células, ele usa a nossa célula, faz a replicação e continua causando o seu dano. E por que eu coloquei esse rim aqui? Porque nós sabemos que o receptor ECA2, ele tem tanto no trato respiratório, tanto é que a porta de entrada e o primeiro dano, em geral, tudo começou com uma pneumonia misteriosa, né? No início a gente achava que era muito mais uma pneumonia, daí a gente aprendeu que não, que é multissistêmico, ele faz uma série de outros danos no nosso organismo, e esse receptor nós temos praticamente em todos os locais, gente. Nós temos no trato digestivo, então não é incomum a gente ver crianças, por exemplo, com um quadro clínico de diarreia, né, antes de ter outras coisas, então tem no quadro no intestino, eu trabalho muito em maternidade, a gente tem, em casos de óbito fetal, a gente está mandando a placenta para pesquisar PCR do novo coronavírus, e a gente está achando o novo coronavírus na placenta, então tem receptor ECA2 também na placenta, tem na bolsa escrotal e, lógico, tem também nos rins. Então, diante disso, a gente sabe que o dano do vírus, ele no sistema renal, ele pode ser direto ou indireto, como nós vamos ver. A transmissão nós conhecemos bem, mas isso é bom a gente saber por causa da história de isolamento, quanto tempo tem que ficar em isolamento domiciliar. Então, o que a gente sabe é que o período, em geral, é de 2 a 14 dias, o que está aqui em amarelinho são as crianças tendem a ter um período de incubação um pouquinho menor. A transmissão, basicamente, nós começamos com as gotículas, hoje eu estou absolutamente convencida da importância do aerossol, e isso, lógico, muda para todos nós que estamos na terapia intensiva, no sentido da nossa proteção. O contato é importante, mas eu acho que é secundário, na minha opinião, o mais importante continua sendo o respiratório. O leite materno, eu tenho uma interrogação muito maior do que essa que eu estou colocando aqui, tem só um caso na literatura, não sei se vocês sabem, de uma mãe que teve Covid no puerpério, o leite dela era positivo para o SARS-CoV-2 e a criança acabou infectando. É um único caso na literatura. Neste leite, eles dosaram durante 3 dias seguidos a presença do vírus e o PCR era positivo. Daí a falar que a transmissão foi através do leite é outra coisa. Não temos mais nenhum caso na literatura, então, só para vocês saberem, a gente libera a amamentação hoje sem nenhum problema. Transmissão vertical, na minha opinião, sim, era uma interrogação, virou uma exclamação, então tudo me leva a crer que, de fato, nós estamos tendo transmissão vertical, e lógico, nós vamos ver agora com o tempo como é que vai ser quem teve agora primeiro, segundo trimestre, a Covid-19, se eventualmente vai ter alguma doença congênita, alguma coisa do gênero. O vírus, ele entra através da mucosa oral, nasal e conjuntival, isso é super importante para a gente poder orientar os nossos pacientes, e aquilo que a gente sabe que ele pode sobreviver no ambiente, mas assim, é o resquício do vírus, então a infectividade de verdade nesses materiais, eu imagino que seja muito mais curta do que esses períodos que estão sendo falados aqui. O que eu acho importante, sem dúvida, é o ar, daí a ventilação ser uma das medidas muito importantes. Em relação à imunidade, gente, N questões, N interrogações, qual é a resposta imune após a infecção natural? Eu, no final, vou falar de um estudo que saiu essa semana em relação a isso. A minha sensação é que, como o SARS-CoV-2, ele replica mais no epitélio respiratório, em outros locais, ele faz uma viremia muito curta. Então, se a gente não tem uma viremia mais prolongada e não tem, muitas vezes, uma infecção tão sistêmica nos casos mais assintomáticos ou oligossintomáticos, talvez a gente possa, isso pode se traduzir numa menor resposta imune, ou seja, o nosso sistema imune seria menos sensibilizado na produção de anticorpos.
Não existe correlato de proteção, o que também é importante. Você vai me perguntar, olha, se eu tiver tanto de IgG, eu estou protegido, não estou protegido? Se é que é o IgG que vai nos dar proteção. Então, realmente, eu acho que a pergunta de $1 milhão aqui é em relação à imunidade da Covid, como é que vai ser, e isso, lógico, é importante quando a gente tiver, inclusive, uma vacina, quais são as respostas em relação a isso. No momento, nós não temos nem vacina e nem um tratamento específico adequado. Então, lógico, a gente sempre fala de prevenção. E daí alguém me pergunta, olha, eu estou lá na UTI trabalhando, se eu tiver contato com um caso confirmado, então quem trabalha comigo, quem deu plantão comigo, confirmou Covid. Quanto tempo depois eu apresento os sintomas? Então, isso, na média, 4 a 5 dias depois deste contato com um caso sabidamente Covid, você deve apresentar os sintomas. Lógico, varia de 2 a 14 dias, mas em média, lá pelo 4º dia, você deve estar com sintomas. Então, esse período é um pouquinho mais curto do que o período todo. E nas crianças, lembrar que as crianças estão muito mais poupadas nessa pandemia, felizmente, elas acabam tendo um quadro, 13% com quadro assintomático, e a gente não sabe exatamente qual é o papel das crianças, se elas podem ser transmissoras, mas nós não sabemos qual é o potencial dessas crianças na transmissão da Covid-19. Mas o fato é que elas, do ponto de vista clínico, elas têm um quadro clínico muito mais tênue. O quadro clínico é variado. O que está em amarelo, de novo, é o caso da pediatria, só para vocês terem noção como é diferente. Olha, o adulto, 20% é o que a gente tem visto nas nossas terapias intensivas, 20% de quem tem Covid vai precisar de hospitalização e 5% vai precisar de terapia intensiva. Olha aqui o que acontece nas crianças, esse amarelinho mostrando que pneumonia na pediatria é só 5%, e choque, quadros muito mais graves em 0,6%. Está descrito, sim, quadros mais graves na criança, mas muito menos comum. E esses casos mais graves que está descrito é basicamente nos lactentes, nos menores que 12 meses. Em relação à evolução, isso daqui é do CDC, mas eu queria também falar que isso aqui é do Hospital Sírio-Libanês, aqui de São Paulo. Eles fizeram essa linha do tempo, que eu acho muito didática. Então, vocês veem aqui que lá pelo dia 7 da doença, a gente começa com o nosso período mais crítico, é o que a gente fala para os nossos pacientes, e sem dúvida o período que ele, para aquela porcentagem de pacientes que não vai evoluir da forma mais leve ou moderada, acaba sendo o momento mais crítico em termos do período do tratamento. Então, é muito importante a gente sempre saber qual é o dia que a gente está da doença. Aqui sim, especificamente a ação do novo coronavírus em cima do sistema renal. Então, vocês estão vendo que a agressão pode ser direta, através de um dano epitelial, né? Então, você pode ter uma ação direta do vírus e você pode ter uma ação indireta, seja pela tempestade inflamatória toda, que ele causa um dano, uma disfunção endotelial e indiretamente um dano renal, seja pela uma síndrome respiratória aguda grave, ventilação mecânica, ECMO, seja aqui através de uma hipercoabilidade. Então, a gente sabe também que aqui você pode ter disfunção cardíaca, disfunção miocárdica, tudo podendo levar diretamente ou indiretamente a um dano renal. Só para dar o dado do Emílio Ribas, eu não sei o que a Maristela vai falar, mas o Emílio Ribas, mais ou menos 30% dos nossos pacientes da terapia intensiva precisam de reposição, de substituição, terapia substitutiva com diálise, com hemodiálise. E daí o diagnóstico, né? Como é que a gente faz diagnóstico de uma infecção respiratória aguda? Claro, nós estamos no meio de uma pandemia, a primeira hipótese que passa na nossa cabeça, é obrigatório passar, é Covid, mas dá para fazer diagnóstico clínico de uma infecção viral? Então, se olhar para esses cachorros clinicamente, eu sei de quem eles são, é mais fácil fazer esse diagnóstico. Dá para fazer isso com as infecções respiratórias? Não, a gente precisa de laboratório. Mesmo porque a apresentação clínica da Covid é multivariada. Olha essa... Vocês devem ter visto essa publicação da Espanha, eles fizeram como um atlas de casos de Covid com manifestação cutânea. E olha que incrível o que eles acham. Então, você tem diferentes manifestações cutâneas, desde uma pseudoperniose até necrose cutânea,
e essa setinha para baixo significa que a gravidade da doença vem a pseudoperniose menos grave até doenças mais graves. Então, aqui, só para a gente ver do ponto de vista de fotos que estão nesse atlas lá da Espanha, a pseudoperniose, principalmente, eles veem em pés e mãos, ela é assimétrica e, normalmente, os pacientes não são graves, hospitalização só de 1%, menor gravidade, principalmente em criança e adulto jovem. Daí nós vamos para as lesões de vesículas, isso para o infectologista pode até lembrar um pouco varicela, só que a diferença é que aqui todas as lesões estão na mesma evolução, é diferente da varicela, ela pode surgir antes mesmo da clínica da Covid, e a gente no Ribas andou vendo casos de infecção dermatológica, ela tem uma gravidade intermediária e uma hospitalização já em 32%. Outra manifestação agora em crianças, você concorda que se você vê uma criança com isso aqui, você não vai pensar em Covid. A mesma maneira, as formas urticariformes também relacionadas, então também é interessante ver isso daqui no início, quando eu via e a gente estava usando algumas drogas, etc., a gente perguntava, será que a reação alérgica aos fármacos? Não sabemos se isso pode estar relacionado diretamente ao vírus ou uma reação alérgica a alguma droga que a gente está usando. Lesões maculopapulares, então pode mimetizar até um sarampo, né? Aqui também é uma doença mais grave, uma gravidade média, e aqui as lesões necróticas de pele, que também a gente acaba vendo, e aqui sim uma mortalidade maior, porque eu estou falando já de sofrimento cutâneo por hipooxigenação da pele, etc. Então, esses são os várias caras que tem essa doença quando a gente fala de pele, e isso é importante a gente conhecer, principalmente quem está na terapia intensiva, para ficar mais ligado nesse quadro clínico. Voltando ao diagnóstico, nós sabemos que o PCR, o RT-PCR, o ideal é coletar aqui entre terceiro, quinto dia do início dos sintomas, então aqui está a curva do PCR, e lógico, os anticorpos, que está dando muita confusão na interpretação, mas em geral a gente coleta a partir do 14º dia, exatamente para a gente tentar detectar IgG e IgM. Eu diria para vocês que eu acho que o pior momento para coletar exame na Covid é entre o 7º e o 10º dia, que é exatamente aquele, nem o PCR está mais positivo e nem a sorologia necessariamente já positivou. A forma de coletar, vocês conhecem bem, né? O PCR de naso e orofaringe. E aqui eu acho muito importante esse estudo publicado no CID, no Clinical Infectious Disease, mostrando o seguinte: nós profissionais da saúde, infelizmente a gente sofreu um pouco isso. Porque a gente fazia o PCR, por exemplo, eu fiquei doente, vamos supor, e eu quero voltar a trabalhar na terapia intensiva. E o pessoal falou, espera 2 semanas e colhe o seu PCR para ver se está negativo, para ver se você pode voltar a trabalhar. E o que estava acontecendo com uma pequena porcentagem dos colegas, ou mesmo de casos fora do consultório, é que as pessoas permaneciam positivas no PCR de naso e orofaringe. Daí vem a pergunta, puxa, mas será que eu ainda estou transmitindo? Então, olha aqui, eles estão vendo que essa presença, o PCR positivo de algum fragmento do RNA viral, ele pode ficar por algumas semanas, 3 semanas, 4 semanas, você ainda pode detectar um PCR positivo. E isso não necessariamente quer dizer infectividade, e aqui eles estão mostrando exatamente isso. Então, você tem o PCR pode ficar positivo por semanas, mas a cultura viral, vocês estão vendo que a partir aqui do 8º dia, você deixa de ter o vírus positivo, a cultura de vírus positivo, mesmo às vezes tendo um PCR positivo, e você parte aqui para uma soroconversão, principalmente inicialmente com IgM e depois com IgG. Então, baseado nisso, o próprio CDC fala que para descontinuação do isolamento, ele fala que a carga viral nas secreções respiratórias altas, ela declina, lógico, depois do início dos sintomas da doença. Essa replicação em cultura de célula, ela não teve sucesso depois do 9º dia de doença, desde que, claro, o paciente esteja assintomático, eu estou falando de pacientes mais, não de terapia intensiva, com quadros mais graves, e eles sugerem que, se você tiver você pode descontinuar o teu isolamento se você tiver pelo menos 10 dias de doença
e 3 dias assintomático. Então, a própria Organização Mundial da Saúde está falando em 13 dias para a gente tirar do isolamento. De uma maneira geral, via de regra, a gente tem usado as 2 semanas para permitir que as pessoas voltem, e eu não tenho feito controle por PCR. Aqui a dinâmica laboratorial, o que eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui é esta linha amarela, que basicamente é PCR nas fezes. Então, você pode surpreender um PCR positivo por semanas. Eu acho que isso tem uma implicação muito importante em termos de ambiente hospitalar e também para as crianças. E, por outro lado, eu quero que vocês comparem essa que é de naso e orofaringe, que é essa linha azul, com essa linha rosa, que é basicamente de lavado broncoalveolar ou secreção mais baixa. Então, se você tiver com o paciente intubado, sem dúvida, o rendimento do PCR, a chance de vocês detectar o vírus pelo PCR é melhor na secreção mais baixa do que de naso e orofaringe. Precaução, eu acho que a gente já está cansado de falar sobre isso, mas gotícula nada mais é, aliás, o aerossol nada mais é do que uma gotícula que foi mais longe, ela voou mais longe, eu espirrei, ela foi mais longe, ela resseca no ambiente, ela vira uma partícula muito pequena e essa partícula a gente acaba inalando e com isso eu posso contaminar outras pessoas ou mesmo contaminar o ambiente. Então isso é sempre importante a gente falar, porque a gente sabe que tivemos vários profissionais da saúde que também adoeceram. Covid e insuficiência renal, o que a gente sabe é que nós temos aqui 25% desses pacientes podem ter uma insuficiência renal, isso a Maristela vai falar muito melhor que eu, no Ribas nós estamos em 30%, normalmente a IRA aparece lá pelo 9º dia de hospitalização, vários fatores de risco envolvidos, mas isso eu vou deixar mais para a Maristela conversar com vocês. Tem essa outra publicação recente, agora de 14 de maio, eu quis colocar, porque tem um colega brasileiro nessa publicação, que é exatamente o manejo desses pacientes, eles dão exemplos aqui da Europa, falando em 20% a 40% de insuficiência renal, e sendo a insuficiência renal um marcador de mau prognóstico desses pacientes, e lá para eles, 20% deles vão precisar de hemodiálise. E, para encerrar, eu queria dar, basicamente, 4 tópicos de atualização, uma sobre a imunidade de rebanho, uma palavra sobre vacina, dexametasona e duração da imunidade. Então, vamos lá, imunidade de rebanho, gente, significa que, quando você tiver 60% a 70% da população já infectada, é que você pode ver aquela desaceleração e, eventualmente, o vírus realmente não encontrar mais pessoas suscetíveis. E daí, a hora que a gente vai ver o que aconteceu em Nova York, que foi um baita do epicentro dos Estados Unidos, eles têm 20% só de soroprevalência. O Wuhan, eles têm 10%, é muito longe daqueles 60%, 70% que a gente está falando. Estudos feitos aqui em São Paulo estão falando mais ou menos, o primeiro foi de 5% e agora saiu um outro, falando que talvez a gente tenha 9% para 10% de soroprevalência aqui no nosso meio. Então não dá para a gente esperar essa imunidade de rebanho, nós temos que pensar em vacina. Vacinas, graças a Deus, está a passos muito largos, vocês sabem que normalmente uma vacina demora 10 a 15 anos para ficar pronta, em todas as fases pré-clínicas, a fase 1, 2, 3, o licenciamento e a produção das vacinas, e nós estamos em tempo recorde já aqui no nosso país. Vocês sabem que isso aqui é uma publicação do New York Times, falando todas as vacinas que estão em estudo pré-clínico, olha isso aqui, 125 vacinas registradas em estudos pré-clínicos e nas diversas fases, sendo que na fase 3, que é a fase de eficácia, as 2 vacinas serão testadas aqui no Brasil, uma da Oxford University e a outra que é uma parceria do Instituto Butantan com a Sinovac lá da China. Então, eu sou otimista, eu acho que até o final do ano a gente já tem algum resultado sobre a eficácia ou desempenho dessas vacinas. Por outro lado, essa semana também todo mundo viu o estudo Recovery, lá da University of Oxford, e a própria Sociedade Brasileira de Infectologia também faz um informe sobre isso, mostrando que o uso da dexametasona numa dose relativamente baixa, nós estamos falando aqui de 6 miligramas por 10 dias, no caso aqui eles usaram em pacientes ou sob ventilação mecânica ou que necessitaram de suplementação de oxigênio, ela realmente consegue mudar
do ponto de vista de mortalidade. Então, baseado nesses resultados, o que os autores concluem é que uma morte pode ser evitada com o tratamento da dexametasona a cada 8 pacientes ventilados e uma morte pode ser evitada a cada 25 pacientes que necessitaram de oxigênio adicional, de oxigênio terapia. Então, isso óbvio que é um bom resultado, nós podemos depois nas discussões comentar sobre isso. E o último recado que eu quero dar para vocês, publicado no Nature Medicine essa semana, falando exatamente de que será que os assintomáticos, do ponto de vista de resposta imune, eles acompanharam na China. Quero ressaltar muito e com muito cuidado que nós estamos falando de 37 pacientes avaliados na China, que eram assintomáticos e eles foram acompanhando a curva do IgG, dos anticorpos e também de anticorpos neutralizantes. E vocês estão vendo que nesse estudo eles comparam com outros 37 sintomáticos, eles veem que os assintomáticos apresentaram uma menor resposta imune e uma perda. Eu coloquei entre aspas, porque eu não sei o que significa essa perda, eu não sei nem se é o IgG que vai me dar proteção, mas eles veem uma perda mais precoce do que quando eles comparam com os pacientes que tiveram sintomas. Até aí, de verdade, eu não acho uma grande novidade. E que essa queda dos títulos de anticorpos acontece como 2 a 3 meses depois da infecção aguda. Até aí, a gente sabe que essa queda, em qualquer agente infeccioso, a gente tem o pico do IgG e ele acaba caindo. A velocidade que ele vai cair pode variar conforme a doença que nós estamos falando, mas de qualquer maneira, eu não sei qual é o significado disso antes da gente falar que tem proteção, não tem proteção, então calma antes de fazer qualquer afirmação. E em 40% dos assintomáticos, eles não detectam mais IgG depois desse período, e dos sintomáticos, em praticamente 13%, eles não conseguem mais detectar depois desse período. Então, cautela, gente, cuidado com as interpretações talvez precoces em relação a esses estudos, a gente precisa ter muita cautela em qualquer informação que a gente fizer. Então, aqui está o resultado na fase convalescente, que eu estou falando de 2 a 3 meses, vocês estão vendo que os sintomáticos, eles tinham IgG negativo em 12,9% e os assintomáticos em 40%, essa é a publicação do Nature Medicine, agora do dia 18. Então, encerrando e concluindo, para passar para a Maristela, na minha ótica, a vigilância é fundamental, nós estamos vendo a interiorização do vírus, então a gente precisa manter uma vigilância muito atenta para entender, inclusive, quem nós temos que fazer diagnóstico e testar. Então, essa testagem, né, de saber quem tem o vírus, quem está infectado, é fundamental também quando a gente pensa em flexibilização, eu acho que tudo isso é extremamente importante. E em termos de prevenção, né, a gente sempre fala, olha, lembra de lavar as suas mãos depois de tocar animais sujos. E aqui, no caso, os animais sujos são as nossas mãos e não dos próprios animais. Com isso, eu encerro, eu agradeço a atenção, passo para a Maristela e daqui a pouco eu volto para as perguntas. Muito bom. Excelente, doutora Rosana. É incrível o como evoluiu esse nosso entendimento a respeito do vírus em tão pouco tempo, né? A gente já falava em questões anteriores, em webinars anteriores, que eu acho que até então a doença mais estudada da história era a insuficiência cardíaca e a cirurgia mais estudada era a ponte de Safena e como que você poderia fazer isso, né? E eu acho que a gente nunca viveu uma quantidade de informação tão grande quanto a gente está vivendo com o Covid. Isso atrapalha bastante, né? Eu acho que a gente nunca teve também essa capacidade de compreender tudo isso. Eu queria, assim, antes de passar para a doutora Maristela, saber a tua opinião a respeito desses preprints. Como que isso está ajudando ou atrapalhando a nossa vida? Eu acho que ajuda, sem dúvida, mas quem está do outro lado lendo precisa saber o que vai interpretar.
Tá? Então, no momento que você está numa baita de uma pandemia, a Oxford University, por exemplo, eles não tinham publicado esse dado da dexametasona. As vacinas que nós vamos começar a testar agora, se eventualmente a gente vê que o grupo vacinado tem uma diferença muito importante, eu não vou esperar um ano para falar isso, então eu vou ter que fazer um preprint. Então, é uma situação totalmente diferente. Então, nós que estamos do outro lado dos preprints, nós precisamos ler com cautela. Outro dia eu vi a doutora Ru falando, quem eu respeito muito, falando, não é para ficar lendo o resumo do trabalho e com isso falar que aquilo é uma verdade, né? Por acaso, eu li agora também, a Reuters deu uma informação, eu achei curioso, e eu fui ler o artigo. Eu falo, gente, não é exatamente isso. Então, é importante, eu sei que está todo mundo super atarefado, quem está trabalhando demais, e além de tudo, né, Maristela, a gente ainda precisa sair correndo para ler, para não dar uma informação equivocada, para não ter vergonha de falar, não sei, né, o pessoal me pergunta um monte de coisa, eu não sei, não vi, posso ver, mas eu não sei neste momento. Essa função do errei também, né, a gente como médico não está acostumado a falar com tranquilidade, errei. Ou errei junto com a comunidade científica internacional, como todos erraram. Infelizmente, a gente não tem essa prática. Eu acho que até uma coisa que a população espera que a gente não tenha essa prática, e isso coloca a faca no nosso pescoço de uma forma até um pouco assustadora, né? Então, acho que nós como médicos mesmo, a gente está tendo que reaprender a trabalhar num mundo de infodemia, né? É isso aí. Entender que o que é uma doença que a gente está descobrindo. Então, muitas vezes, uma possibilidade não se mostra real. Então, você também tem que ter a sua mente aberta, né, para entender que muitas vezes a gente tem muita vontade de acreditar em algo para sermos mais... O médico tem muito essa vontade de ser ativo, né? E a COVID é uma doença que está ensinando muito que a gente precisa dar o suporte para o paciente. Se a gente fizer o que a gente sabe fazer bem feito, esse suporte, com certeza o desfecho pode ser melhor. Então, eu acho que tem uma conclusão que a gente chega até o momento. O que salva a vida e o que salvava a vida, o que estava salvando vida já, não sei se vocês viram isso aí na Emily Ribas ou no HC, era protocolos de UTI clássicos bem utilizados, independente de ser COVID ou não, né? E equipe muito bem treinada de UTI. Então, não tem... Lógico que a gente está descobrindo muito sobre a doença, mas boa equipe, bem treinada, bem qualificada, com bons equipamentos, com boa estrutura, é o que salva o paciente grave, né? Mas eu quero entender também o porquê esses pacientes estão fazendo lesão renal aguda. Eu vou liberar aqui, não só eu e as mais de 290 pessoas que estão conosco agora, nesse momento, também querem saber. Doutora Maristela, seja bem-vinda, fique à vontade, é só apertar no botãozinho Next ali para poder passar o seu slide. Boa aula. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é muito gratificante ter a oportunidade de discutir um tema tão desafiador como é o manejo da injúria renal aguda nesse contexto da COVID-19, que é a minha declaração de conflito de interesses. E, para começar, né, como eu vou delinear essa nossa discussão? Eu penso em abordar os possíveis mecanismos envolvidos na injúria renal aguda na COVID-19, até porque é o conhecimento da fisiopatologia que vai proporcionar para a gente ferramentas para a elaboração de estratégias de prevenção e tratamento da IRA, nos diversos cenários que a gente tem aí em diferentes serviços pelo Brasil afora. E naquela injúria renal aguda mais grave, onde existe a necessidade de diálise, eu também vou procurar discutir as diversas modalidades de terapia de substituição renal, mas sempre procurando considerar a disponibilidade de recursos humanos e materiais. Isso é fundamental em qualquer discussão. Eu gosto muito, para introduzir um tema,
discutir um pouco, pontuar, dimensionar, né, a importância desse tema, a relevância de estudar essa questão. E para isso eu escolhi alguns dados de incidência. Como todo mundo sabe, a incidência de IRA na COVID ela é extremamente variável. E a gente precisa lembrar que nas primeiras publicações o envolvimento renal ele não recebeu tanta atenção, até porque, como a doença se mostrou num primeiro momento com comprometimento pulmonar muito importante, os estudos focaram inicialmente na questão até das estratégias de ventilação mecânica. Dessa maneira, muitos dados da injúria renal aguda que estava acontecendo podem ter sido perdidos. E o que também a gente tem que considerar é que esses estudos, eles abordam diferentes populações em relação a diferentes etnias, mesmo as comorbidades que esses pacientes apresentam, a gravidade da COVID em cada trabalho e até mesmo os protocolos utilizados em cada serviço. Protocolos de ressuscitação volêmica, de suporte hemodinâmico, passando pela estratégia de melhor ventilação mecânica e até mesmo as estratégias medicamentosas que são muito discutidas. E possivelmente, alguns estudos, pelo caráter retrospectivo, podem também subestimar a real incidência da IRA na COVID. Mas, de uma forma geral, essas duas figuras mostram diversos trabalhos compilados com a incidência. A primeira figura mostrando a incidência hospitalar, que eu coloquei aqui como incidência geral, que vai ter uma média de 15%, e a incidência na UTI. Já num cenário de maior gravidade, essa incidência tende a ser maior, e os estudos colocam números ao redor de 25% a 30%, como a Rosana mencionou no Emílio Ribas, números ao redor de 30%. Nas UTIs do HC, em alguns momentos, esses números chegaram a 50%. E mais uma coisa que pontua a importância desse tema da IRA na COVID é a incidência da IRA na sua expressão mais grave, como eu disse, a IRA dialítica. E para mostrar isso, eu separei 4 grandes estudos que têm um N de pacientes bem expressivos e que mostram a incidência da IRA na UTI. Os 2 primeiros estudos são estudos de populações norte-americanas em Nova York, onde a incidência da IRA dialítica na UTI ficou em torno de 20% a 23%. O terceiro estudo do Reino Unido, ele avaliou 4.000 pacientes em UTI. Isso é o resultado da compilação de um consórcio de vários hospitais no Reino Unido, mostrando uma incidência de IRA dialítica na UTI muito parecida com a população norte-americana, em torno de 20%. E olhando o cenário nacional, pesquisando o projeto UTIs Brasileiras, que é um projeto da AMIB, no período de 1º de março até 15 de maio, nas UTIs com diagnóstico de COVID, 13,8% dos pacientes necessitaram de suporte renal, sendo o valor um pouco menor na rede privada, 12,3%, e na rede pública um valor maior de 21%. Então, nós temos números que mostram realmente a importância de se estudar esse tema, a importância de se pensar na injúria renal aguda quando eu avalio um paciente com COVID-19. Por isso, quando eu tenho um tema tão importante, para eu, como eu disse no começo, elaborar estratégias de prevenção e de tratamento, eu preciso conhecer a fisiopatologia. Didaticamente, eu vou discutir brevemente com vocês 2 grandes grupos de mecanismos dessa fisiopatologia, que eu dividi naqueles relacionados ao agente e os relacionados ao tratamento. Como a Rosana falou, isso já está bem conhecido, a partícula viral, para atingir a célula do hospedeiro, ela precisa se ligar a esses receptores de membrana
são os receptores ACE2 ou ECA2. Esse complexo, partícula viral e receptores de membranas ECA2 são internalizados, permitindo com que o vírus utilize o maquinário da célula do hospedeiro para sua replicação viral. Só que, paralelamente, essa internalização dos receptores ECA2 vai causar um desbalanço do sistema renina-angiotensina-aldosterona, levando à inflamação e a uma maior possibilidade de fibrose. E também existe a ativação de várias vias inflamatórias que vão levar àquela conhecida e bastante mencionada tempestade de citocinas que pode caracterizar os quadros mais graves da COVID. E onde a gente tem o ACE2, né? A Rosana já mencionou que os rins, as células renais, expressam de maneira importante esses receptores, e eu gosto bastante de mostrar esse trabalho que foi publicado em fevereiro desse ano, onde os autores avaliaram 2 bancos de tecidos humanos em relação à expressão do ACE2. E os 2 bancos tiveram resultados semelhantes, mostrando aqui uma expressão importante nas células intestinais e nas células renais. De maneira interessante, essa expressão ela é até maior do que nas células pulmonares. Então, a gente já começa aí com uma relação intuitiva da infecção pelo SARS-CoV-2 e o rim como um potencial alvo, que é até o título desse estudo, onde os autores avaliaram de maneira retrospectiva 85 pacientes. Desses 85 pacientes, a injúria renal aguda aconteceu numa proporção grande de 27%, e em 6 pacientes eles puderam analisar o material de autópsia. Aqui é só ilustrativo, não é o objetivo discutir histopatologia renal, mas as figuras mostram bem uma necrose tubular aguda, um infiltrado linfocitário, e de maneira bem interessante, eles conseguiram mostrar a expressão de antígenos virais nas células tubulares renais, reforçando ainda mais essa relação entre SARS-CoV-2 e as células renais e o parênquima renal e, portanto, comprometimento de função renal, que pode ser avaliado aqui nesse trabalho, um trabalho retrospectivo, no período de 6 de janeiro a 21 de fevereiro, foram 193 pacientes com COVID avaliados e comparados em relação a 28 pacientes com outras pneumonias. E o que foi interessante desse grupo de pacientes? 59% apresentaram proteinúria e 44% apresentaram hematúria. E a IRA desses pacientes, ela foi classificada de acordo com os critérios CADIGO. E olha só que interessante. Ao se avaliar uma análise estatística a probabilidade de sobrevida em relação à existência de proteinúria, hematúria, elevação de ureia e creatinina, claramente aqui houve um pior desfecho com diminuição da probabilidade de sobrevida nos pacientes com essas alterações. Mas o que chama bastante a atenção é que no grupo que apresentou injúria renal aguda, houve uma chance 5 vezes maior de morrer do que no grupo que não apresentou comprometimento da função renal. Isso já mostra para a gente a importância de monitorar a função renal. E os autores, eles começam a discutir o conceito de crosstalk, que é um conceito que a gente acaba discutindo muito em determinadas síndromes. Por exemplo, a síndrome cardiorrenal é um exemplo claro desse crosstalk, algumas situações de alterações pulmonares e renais. Então, eu tenho a inflamação de um órgão levando ao comprometimento de outro órgão, e essa sinalização vai se dar através da liberação de mediadores inflamatórios. Isso é muito interessante. E um outro estudo, esse
já num caráter de prospecção, um estudo prospectivo, com 700 pacientes e com idade média de 63 anos, também os autores avaliaram a presença de proteinúria, hematúria e disfunção renal. Foram dados importantes, olha, quase 44% dos pacientes com proteinúria, 26,7% com hematúria e uma incidência até que pequena da injúria renal aguda, 5,1%. Mas o que é interessante desses dados? A associação, como no estudo anterior, clara do comprometimento renal com maior risco de mortalidade hospitalar. E aqui a gente vê, de acordo com o estágio da IRA, na sua maior gravidade, maior a chance de mortalidade hospitalar, bem como a presença de proteinúria e hematúria, sinalizando uma maior gravidade com piores desfechos. Nova York, como a Rosana falou, foi o epicentro e muitos trabalhos surgiram desses pacientes, e esse é um trabalho que eu gosto muito porque ele tem aspectos muito interessantes. Trabalho retrospectivo, observacional, 13 hospitais de Nova York, com um total bem expressivo de 5.449 pacientes. Destes pacientes, 36,6% desenvolveram injúria renal aguda, aqui também utilizada a classificação KDIGO, nessa distribuição entre os diversos estágios de severidade 1, 2 e 3. E olha só que interessante, corroborando os trabalhos que eu mencionei anteriormente. Quanto maior a gravidade da injúria renal aguda, pior o desfecho, maior a mortalidade do paciente. Nessa amostra, especificamente, a necessidade de diálise foi em torno de 14%, e o grupo que dialisou apresentou uma mortalidade que é muito alta, 55%. Quando a gente vai olhar mais a fundo esse paciente que dialisa, olha só que interessante. Então, 36,6% dos pacientes apresentaram vários graus de injúria renal aguda, praticamente 22% dos pacientes tiveram em algum momento necessidade de ventilação mecânica, mas olha só que interessante, 97% dos pacientes que dialisaram estavam em ventilação mecânica. E os dados do consórcio do Reino Unido, que eu mostrei anteriormente, daqueles 4.000 pacientes em UTI, onde 870 dialisaram, desses 870, 94% estavam em ventilação mecânica e metade utilizando drogas vasoativas. E o trabalho de Nova York, os autores constroem uma figura que relaciona o diagnóstico da injúria renal aguda e o tempo de necessidade de ventilação mecânica desses pacientes. Então, existe uma clara relação. Então, os pacientes que foram submetidos à ventilação mecânica, nesse periprocedimento é o momento onde a maior parte dos diagnósticos de IRA foi realizado. Voltando àquele conceito do crosstalk dos órgãos. Então, na hora que o sistema respiratório ele tem um comprometimento tão grave a ponto da necessidade de ventilação mecânica, foi a hora onde a expressão da injúria renal aguda foi mais importante. E por isso é importante a gente se remeter novamente à fisiopatologia. Esse é um desenho bastante didático de uma publicação desse mês no Intensive Care Medicine, onde novamente a gente faz aquela revisão, né? A partícula viral entrando na célula através dos receptores ECA. Nós temos esses receptores nas células tubulares proximais e no podócito. Então, eu posso ter um efeito direto do vírus, levando a uma necrose tubular. Também eu posso ter um comprometimento glomerular, que também vai se expressar por uma insuficiência, uma injúria renal. Nós sabemos que o vírus é capaz de ativar o sistema de coagulação, e isso pode resultar
numa necrose fibrinoide, um comprometimento, uma microangiopatia trombótica, levando à isquemia glomerular e, novamente, mais um motivo para a disfunção renal. Como eu disse anteriormente, a tempestade de mediadores inflamatórios que caracteriza a COVID também pode atingir a função renal, porque esses mediadores, eles são filtrados, as células tubulares renais ficam expostas a esses mediadores, e isso é muito conhecido na fisiopatologia da sepse. Essa exposição das células tubulares aos mediadores inflamatórios causa uma série de processos que podem combinar com apoptose, com necrose tubular e disfunção renal. Muitas vezes, a disfunção renal da sepse, ela não tem uma representação histológica como necrose tubular, mas existe um desarranjo das células tubulares com parada do ciclo celular. E nós sabemos que, no ambiente de maior gravidade, quando o paciente se encontra na UTI, normalmente esse paciente tem disfunção de outros órgãos. O paciente pode ter uma disfunção cardíaca, uma disfunção pulmonar, necessitando de ventilação mecânica e muitas vezes com a necessidade de altas PIPs, uso de drogas potencialmente nefrotóxicas, a restrição volêmica, que muitas vezes essa estratégia de restrição volêmica acaba sendo instituída na tentativa de proteção pulmonar e instabilidade hemodinâmica. Todos esses fatores contribuem para a IRA. Então, a IRA da COVID, ela é uma IRA caracteristicamente multifatorial e que na UTI vai existir de novo nesse contexto de insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. E essa figura aqui do lado, ela também é resultado da análise daqueles 4.000 pacientes de UTI do Reino Unido, e aqui nós temos a necessidade de suporte ventilatório avançado, que aconteceu em mais de 50% dos pacientes, com uma média desse suporte em 8 dias. Por isso que sempre se fala muito que a COVID também é uma situação que penalizou muito o sistema de saúde por internações muito prolongadas. Essa que foi a grande questão, principalmente dos pacientes mais graves. A necessidade de suporte cardiovascular, de drogas vasoativas nessa população também foi alta, e a de suporte renal, como eu disse anteriormente, em torno de 20%, com uma média de 5 dias desses pacientes necessitando de suporte renal, o que vai implicar em pacientes altamente complexos, com tempo de permanência muito elevado e dificultando o turnover, né, da UTI, mantendo o paciente muito tempo na UTI e limitando o número de vagas. Quais são os pontos que eu gostaria de realmente frisar e chamei aqui de pontos relevantes para o manejo da IRA na COVID-19? Eu até brinquei com o Fernando que falar de manejo da IRA na COVID-19 em 20 minutos, levando em consideração tantas diferenças de serviços, é praticamente uma missão impossível, mas que é muito desafiadora. Bom, nós temos uma fisiopatologia que ainda não está totalmente esclarecida, mas já se percebe bastante o papel da inflamação, da microangiopatia trombótica, de um efeito direto do vírus nas células tubulares renais e nos podócitos. Achar o equilíbrio volêmico é o grande desafio, principalmente quando a gente precisa equilibrar função renal e função pulmonar, e a prevenção é a principal estratégia, porque, como eu mostrei, os estudos eles são bastante contundentes em afirmar que a IRA é fator de pior prognóstico nesses pacientes. Então, a prevenção é realmente a nossa principal estratégia. E para isso a gente precisa pensar que essa síndrome é possível. Então, pronto reconhecimento das alterações renais, quando eles existirem, utilizar os critérios CADIGO para estagiar, né, para definir os graus de gravidade da IRA, e os critérios CADIGO se baseiam nos valores de creatinina e ou alterações de débito urinário,
Lembrar a importância do balanço hídrico como marcador de IRA, isso é além da COVID, isso já tem se mostrado bastante na terapia intensiva, que pacientes com balanço hídrico muito positivo podem ter piores desfechos e a incapacidade dos rins em manter um balanço hídrico adequado mostra um comprometimento renal. Quando eu suspeitar do comprometimento renal, principalmente naquele paciente que está se agravando, que está necessitando eventualmente de um suporte ventilatório mais avançado, avaliar o sedimento urinário. É muito importante para o nefrologista, para uma avaliação renal, o sedimento urinário, para ver se tem a presença de hematúria e proteinúria, já até pontuando uma eventual ação direta do vírus. E, na medida do possível, um exame de imagem, um ultrassom de trato urinário. Mas o grande desafio aqui continua sendo a volemia. Porque, de um lado, eu preciso considerar as perdas insensíveis. Muitas vezes esses pacientes chegam desidratados, eles têm uma febre persistente com taquicardia, taquipneia, aumentando sobremaneira essas perdas insensíveis e eventualmente até com quadros diarreicos. Uso abusivo de diuréticos, que eu acho que também a gente teve uma modificação, né? A gente tem uma curva de aprendizado aí no tratamento desse paciente grave e eu acredito que a incidência maior de IRA que a gente possa depois avaliar no começo do tratamento foi também, eventualmente, de se pesar um pouco a mão nesse balanço, procurando esse balanço negativo. Por outro lado, o balanço muito positivo também pode ser desastroso. E a avaliação das drogas potencialmente nefrotóxicas, isso é muito importante. E como o Fernando falou na apresentação, na introdução, principalmente na terapia intensiva é uma atividade multidisciplinar. Então, o poder, a palavra do farmacêutico clínico ajudando o nefrologista e o intensivista é muito importante. Porque muitas vezes a prescrição, algumas medicações nefrotóxicas podem até passar de forma desapercebida, evitar exames contrastados, uso de anti-inflamatórios no controle da dor, ajuste de antibióticos quando necessário e, muito importante, se discute muito a questão da anticoagulação. O paciente na UTI, de qualquer forma, ele precisa, no mínimo, de uma anticoagulação profilática. E se o paciente tem um comprometimento da função renal com clearance de creatinina abaixo de 30 ml por minuto, eu preciso utilizar heparina não fracionada. Nesse contexto de disfunção renal, é arriscado o uso de heparina de baixo peso molecular. Então, esse olhar sobre a anticoagulação, mesmo a profilática, é muito importante. E quando o paciente acaba tendo uma disfunção renal mais importante com necessidade de terapia de substituição renal? O conceito que a gente precisa trabalhar para indicar ou não a diálise é o conceito de demanda e capacidade renal, que muitas vezes ele pode não estar totalmente claro, não é só aumento de ureia e creatinina ou paciente oligúrico. Por quê? As alterações metabólicas, elas vão ter pesos diferentes de acordo com a doença aguda que levou o paciente na UTI e a condição de comorbidades desse paciente. Especificamente em relação à COVID, a gente tem a questão da tempestade de citocinas desencadeada pelo próprio vírus ou decorrente das estratégias de tratamento, como a ventilação mecânica, a ECMO, o balanço hídrico, aí nos dois extremos de muito positivo ou muito negativo, acidose metabólica e hiperpotassemia. São situações que acabam desequilibrando bem o suporte, o equilíbrio do organismo, e para retornar esse equilíbrio, aí eu preciso utilizar as estratégias de terapia de substituição renal, que eu gosto muito e que a literatura vem mudando essa nomenclatura, falar em terapia de suporte renal, que é mais do que uma mera substituição, é uma terapia também de suporte para os outros órgãos. E também
existe o conceito de purificação sanguínea, aí já com membranas mais específicas. Mas, de maneira resumida, quando eu precisar dialisar o paciente, o que vai definir a modalidade de terapia de substituição renal? Existem 3 pilares principais, que são a hemodinâmica, a quantidade de volume que eu preciso retirar desse paciente e o status neurológico. Essa tabela, ela procura ser didática, mostrando a opção dialítica com essas diversas situações. Mas o que é importante? Muitas vezes eu estou num serviço onde não existe a possibilidade de todas essas terapias. Ou uma questão que muito se discutiu na sociedade de nefrologia e de terapia intensiva, num dado momento, nós ficamos apreensivos, isso até a mídia noticiou, em relação à dificuldade da demanda tão aumentada da necessidade de diálise, que mesmo serviços que tivessem todas as possibilidades não conseguiriam atender a toda a demanda, a grande quantidade de pacientes. Por isso que quanto mais precoce o diagnóstico, o reconhecimento da injúria renal aguda, dessa síndrome renal, maiores as possibilidades de ajuste de recursos. Eu posso trabalhar num hospital onde eu só tenha a diálise peritoneal, mas se eu conseguir ofertar essa diálise na hora certa, eu posso ter um resultado tão bom quanto no hospital, onde eu tenho todas as opções de terapia de substituição renal. Para encerrar, rapidamente, o conceito da imunomodulação, que as terapias de substituição renal, através de membranas diferenciadas, também pode ter este papel, né? A hemoperfusão, ou as terapias de substituição renal com algumas membranas que são, inclusive, disponíveis no Brasil, além da remoção de pequenos solutos, da correção dos distúrbios metabólicos clássicos da injúria renal aguda, a possibilidade da imunomodulação nessa tempestade de citocinas pró- e anti-inflamatórias que caracteriza a sepse, que também caracteriza a Covid-19, no seu quadro mais dramático. E para finalizar, eu gostaria de colocar essas considerações finais, né, a necessidade de pronto reconhecimento, lembrando que a IRA ela está associada com o aumento da mortalidade, então é importante pensar nesta possibilidade de comprometimento renal e, por isso, monitorar a função renal, monitorar balanço hídrico, ficar atento a possíveis alterações urinárias, na medida do possível, ter uma imagem do trato urinário, sempre levar em consideração as comorbidades desses pacientes, que são pacientes mais idosos, hipertensos, diabéticos, sempre estudar a fisiopatologia, porque isso é que vai dar as ferramentas para as estratégias de prevenção e tratamento. Atenção à volemia, à instabilidade hemodinâmica, o uso de drogas nefrotóxicas e entender e otimizar os recursos humanos e materiais disponíveis no seu serviço, para poder oferecer o tratamento mais adequado, tentando minimizar os desfechos desfavoráveis. Então, para isso, é importante que cada serviço tenha os seus próprios protocolos para adequação da diálise, levando em consideração início, dose, esquema de anticoagulação, melhor momento de suspender a diálise. E na possibilidade de recursos maiores, considerar membranas que permitam a retirada de mediadores inflamatórios. Era isso que eu gostaria de discutir com vocês. Muito obrigada. Excelentes aulas, assim. Minutos? Não. Oi, não, estamos muito bem aqui. Quando a gente fala de evento desse tipo, eu acredito que a gente levou um evento de qualidade para todo mundo que está nos assistindo até agora. Assim. O Danilo falou didática excepcional, domínio absoluto do tema, apresentação com muita clareza e uma pitada de bom humor ali para a doutora Rosana, eu acho que se aplica também à doutora Maristela também, pelas apresentações, né?
algumas questões aqui eu acho que são importantes para a gente trazer, principalmente o que foi colocado anteriormente pela doutora Rosana, não principalmente, mas trazendo esse contexto, a questão de quais são essas evidências que estão trazendo para a gente ainda, desde o começo desse episódio, a questão de que, será que a gente tem reinfecção? Será que a gente vai ter imunidade adquirida? E o que tem de dados sobre isso? Se é só aqueles primeiros dados chineses ou apareceram algumas outras coisas? Doutora Rosana? Fernando, te diria que, assim, o que eu sei de doença infecciosa, ou pelo menos o que eu sabia antes da Covid, né, eu estou revendo meus conceitos, mas a gente, agora falando sério, a gente sempre imaginou que, uma vez que eu tenho contato com a agente agressor, a gente acaba criando algum tipo de imunidade, aquela história, pelo menos por algum período, a gente não está vendo as pessoas se reinfectarem, então vamos ver quem já passou pela pandemia antes da gente, então quem passou lá em janeiro na China, em fevereiro na Itália, em março, abril nos Estados Unidos, e agora a gente não está vendo a reinfecção. O que a gente vê, e vocês já devem ter ouvido falar, são pessoas que tiveram coronavírus, daí recupera o PCR negativo e depois, de novo, repositiva. E eu ponho entre aspas, porque eu acho que é o mesmo vírus geneticamente que é uma recrudescência, vamos dizer assim, não é uma nova infecção. Pelo menos essa é a minha percepção. Parece que ele é oportunista a ponto de, baixou a imunidade, ele vai fazer doença. Mais ou menos. Ou também a limitação que a gente tem do teste, né? Também a gente está falando de teste, que a gente sabe que nós temos limitação desde pré-analítica, depende de como é colhido o teste, até a limitação da análise mesmo. Então, eu acho que é uma série de pequenos pedacinhos aí que a gente precisa encaixar. Então, a minha percepção é que quem teve Covid, muito possivelmente, não vai se reinfectar em curto prazo, não vai retransmitir em curto prazo. O que nós não sabemos são várias coisas, mas duas em especial é assim: qual é a imunidade que vai me conferir proteção? Qual é o correlato de proteção? É IgG, é anticorpo neutralizante, é imunidade celular? Não sei, né? O fato é que, independente do micro-organismo que a gente tenha, em geral, a gente não tem a mesma infecção pelo mesmo micro-organismo. E outra coisa importante, o coronavírus, até agora, a gente não tem relato e nem faz parte da genética do vírus, tem muita mutação, diferente do vírus da influenza. A influenza, a gente sabe, todo ano ele tem os drifts, os shifts, ou seja, eles podem ter mudanças maiores ou menores. O coronavírus, a gente imagina que sim, mas que sejam mudanças pequenas, e isso é muito importante por causa de vacina, porque a gente, não sei se você lembra do SARS-CoV-1, quando eles finalmente tinham uma vacina, o vírus foi embora. Eu acho que com o SARS-CoV-2 isso não vai acontecer, esse vírus mata menos do que o SARS-CoV-1, e ele tem uma transmissibilidade muito melhor do que o SARS-CoV-1. Então, eu acho que ele não vai embora, eu acho que nós vamos ter vacina e nós vamos precisar, porque eu não vejo tanta mutação nesse vírus. Que bom, né? Porque todo esse esforço para achar vacina, e se ele tivesse mutabilidade de uma influenza, por exemplo, a gente está ferrado, né? Infelizmente, ele não está mutando tanto. Eu não quero falar muito, mas assim, última coisa, depende da vacina também. Eu acho que hoje as tecnologias de vacina que a gente está vendo para a Covid-19, vacinas de RNA, que são vacinas totalmente novas, de nova tecnologia, os próprios, eu não entendo muito da manufatura da vacina, mas eles falam que esse ajuste do ponto de vista de mudança do vírus, pequenas mudanças genéticas em relação ao ajuste da vacina, é muito mais fácil do que as vacinas que nós temos até hoje, inativadas, etc. Então, eu acho que tem muita tecnologia por trás disso e, felizmente, está se investindo muito dinheiro exatamente na descoberta de vacinas. Muito bom. Doutora Maristela, a gente fez uma enquete durante a sua transmissão, principalmente, para ver quanto de insuficiência renal as pessoas que estão aqui nos assistindo estão encontrando em média.
Então, a gente teve resposta, assim, lógico, não é um estudo científico isso daqui, mas é para ver como o público que tem pacientes com insuficiência renal ou que estão atendendo Covid, como está se comportando dentro dos hospitais que eles atendem. Então, 10%, 38% das pessoas que estão nos assistindo falaram que 10% dos pacientes que elas estão vendo estão apresentando injúria renal aguda. 19% falou 20%, 28% falou 30%, 7% 40%, daí 4% 50%, 2% mais de 50%. Ou seja, está batendo, né? Está batendo com o que vocês estão vendo aí na Emílio Ribas e no HC. Sim, é lógico que quanto mais grave o paciente, maior a chance de ter a injúria renal aguda. Eu acho, assim, a minha experiência, especificamente no Santa Catarina, onde eu faço UTI e nefro-UTI, é que no começo a gente até teve uma incidência maior por ajustes de conhecimento no tratamento. Uhum. Então, eu acho que a gente teve muito paciente que acabou indo para diálise porque teve um balanço extremamente negativo. E também existia, né, Rosana, aquela questão que a gente acreditava que quanto mais precoce a ventilação mecânica, melhor seria o desfecho para esse paciente. Isso é uma coisa que mudou nos últimos meses e como eu falei anteriormente, né, essa dinâmica tanto da doença quanto do conhecimento e, portanto, do nosso tratamento, ela faz com que os números também sejam bastante variáveis. E eu acho que hospitais de referência como o HC e o Emílio acabam recebendo pacientes muito graves, né? Então, a gente vai ter uma incidência maior de 30%, 40%, 50%, porque o paciente já vem até, muitas vezes, de uma espera prolongada, né, Rosana? Esperando essa UTI, mas é lógico que também tem paciente que desenvolve a IRA na sua internação, aquele paciente que recebeu o melhor tratamento possível, e aqueles estudos de Nova York e do Reino Unido mostram bem isso, essa relação direta com a insuficiência respiratória mais expressiva, né? Não, sem dúvida, Maristela, eu não sou da terapia intensiva, né? Eu não sou, sou muito mais da área clínica, mas não intensivista, e o que a gente acaba vendo é, sem dúvida, e nós mesmos, né, na prática clínica, a gente aprendeu a lidar com a doença andando. Então, eu acho que hoje a gente tem muito mais tranquilidade de falar com nossos pacientes, de passar a tranquilidade, falar, calma, eu estou entendendo, esse é o dia da doença, isso está acontecendo, a anosmia no início era um negócio, né? Como é que pode, de repente, eu não sinto cheiro, não sinto paladar, não sei o que, isso vai ser para sempre, não vai. Então, eu acho assim, eu acho que muita coisa a gente evoluiu na terapêutica, na anticoagulação, que lá no início não era tão claro, né, essa capacidade do vírus em termos de trombogênese. Então, acho que muita coisa aconteceu. Eu acho que as informações iniciais lá da China, a gente acabou sei lá, acho que o nosso conhecimento acabou melhorando a hora que ele passa na Europa, que daí sim a gente começa a ter informações que a gente entende melhor, e com isso, sem dúvida, a gente acaba melhorando nesse manejo. Não melhoramos na prevenção como um todo no nosso país, mas no manejo a gente melhorou. Essa característica é bem interessante você tocar nisso, né? Essa viagem do vírus parece que ele começou lá na direita, lá na China, e veio andando para a esquerda, como se não fosse um globo, passou pela Europa e agora chegou aqui no Brasil, e daqui a Brasil e Américas como um todo, e agora ele vai atingir a África de alguma maneira também com força, né? A gente está vendo isso, infelizmente vai acontecer, é uma pandemia mesmo, ele se expressa de forma igual nos países, com algumas exceções que puderam ser observadas. Eu acho que a Coreia teve um excelente desfecho, principalmente por ter passado pela SARS-CoV-1, né? Então, eles aprenderam antes, eles que nos deram o que veio do Oriente veio de inteligência da Coreia, do que eles passaram
pelo SARS-CoV-1 e também com as contribuições chinesas extremamente interessantes. A Janete fala aqui para a gente que ela quer receber o replay no e-mail dela. Pessoal, todo mundo vai receber esse replay, tanto é que quem assistiu até agora, quem entrou no meio da nossa reunião científica e o pessoal que se inscreveu vão receber esse e-mail. Utilize esse replay para passar para os seus residentes, passar para os farmacêuticos do hospital. Acredito que 2 aulas como essa eu não tive na minha faculdade. Eu considero a minha uma boa. Eu ia na aula. Não, eu ia assim, eu tive aula com o Dr. Riela, era uma excelente aula, inclusive, na Nefro e na Infecto, Dr. Tuon. Mas mesmo assim a gente não tem essa dinâmica de uma reunião científica que nem a gente está tendo e as oportunidades que a gente tem de aprender com uma pandemia em curso, né? Eu acho que a gente, antes de nós que estamos vivendo nesse momento, só o pessoal que viveu HIV nos 5 primeiros anos de pandemia de HIV, né? Então a gente realmente tem uma oportunidade muito grande aqui. Então, se vocês querem essa aula para passar para os seus serviços ou para rever, contatem o propagandista de vocês, que falam com vocês lá da Eurofarma, que eles também têm a aula de corticóide que a gente falou há 2 semanas atrás, a aula de anticoagulação, e tem uma pergunta sobre anticoagulação também aqui que você explicou na sequência, Maristela, mas a aula de anticoagulação que foi feita com a doutora Roberta e com o doutor Guerra, e uma primeira aula sobre evidências científicas acerca do Covid, onde a gente falou sobre os medicamentos que estavam sendo tratados naquele momento. Então, falamos de cloroquina, falamos de corticoide, falamos de ivermectina, que parece que hoje surgiu alguma coisa nova da ivermectina, então muda o tempo todo, né? Então, entre em contato com o seu propagandista, com quem visita você da Eurofarma, que eles podem te dar essa aula que você está assistindo agora e as outras também, ou lá no site da Eurofarma, tá? Deixa eu voltar aqui para as nossas perguntas. Doutora Maristela, parabéns pela apresentação. Vivo uma realidade onde temos pacientes que internam por Covid e fazem diálise em outro serviço, pois não temos diálise em nosso serviço. Como fazer, como que você indica para a gente manejar, ou fazer a política nisso, ou tentar trocar adequadamente entre serviços sobre qualidade de diálise, principalmente nesses casos de Covid, que é tudo muito novo? Como que você trabalharia nesse relacionamento entre serviços diferentes? É complicado quando, pelo que eu entendi da pergunta, ela recebe pacientes dialíticos e no serviço dela não tem diálise? No hospital? Não, ele tem, a diálise é do hospital, mas é outro serviço. Os pacientes que internam por Covid fazem diálise em outro serviço, pois não tem diálise no serviço deles lá no hospital. Então, isso a gente encontra em vários hospitais do país. A gente tem feudos, eu falo em feudos, mas domínios e gestão diferentes que não são centralizadas no mesmo hospital, mas têm serviços diferentes. Eu acho que é uma pergunta, Danilo, se você puder esclarecer para a gente também, uma pergunta sobre como lidar com esse caso entre serviços. Existe, assim, muita diferença nos diversos serviços, até na disponibilidade de serviços nefrológicos, eu digo, de discussão com o nefrologista. Eu não estou nem falando na terapia de substituição renal especificamente. Quando a gente vai para a UTI, essa interface ela é extremamente necessária, porque independente de Covid, paciente de UTI também tem uma chance, principalmente nos quadros sépticos, de 15% de necessidade de diálise. Mas eu sei que em muitos serviços, o próprio intensivista é que acaba prescrevendo a diálise. E é uma situação que, veja, é por falta de opção mesmo, mas todo esse manejo nefrológico e da diálise
ela precisa de um olhar do especialista. E eu acho que a gente tem que ter ferramentas, como, por exemplo, essa discussão que a gente está tendo aqui online, né, de poder ter essa discussão de casos, né, e a telemedicina, eu acho que em tempos de Covid, ela veio para ficar realmente, e a gente vai ter que usar mais dela, porque eu não tenho especialista pelo Brasil afora, que é um país de dimensões continentais. E eu não preciso nem pensar nas dimensões continentais do Brasil, infelizmente. Eu posso estar em São Paulo e não ter a disponibilidade de terapia contínua, por exemplo. Não são nem todas as faculdades que têm um hospital que tenha a terapia contínua. Então, é um capítulo que precisa ser preenchido aí, mas voltando à pergunta, eu acho que assim, o gestor ele precisa saber da importância de ter a terapia. É impossível você pensar numa UTI sem pensar, como a gente ficou muito, até a própria população leiga sabendo da importância do respirador, a importância do equipamento de diálise. E até interessante, naquele trabalho de Nova York, do Hirsch, existiu a incidência de diálise foi de 14%, a incidência de ventilação mecânica foi de 20%, é muito parecido à necessidade. Então, eu acho que a Covid, ela vem expor todas essas mazelas da saúde, não só da saúde pública, da saúde privada também, e estimular os médicos, porque muitas vezes, né, Fernando, o gestor ele não está nem sabendo da real necessidade do seu hospital. E fica naquela coisa do gestor atrás da mesa e fala, ninguém me pediu, então eu não vou gastar. Ele não tem essa obrigação de ter esse know-how lá na ponta dentro da UTI, né? Então, eu acho que quando os médicos eles ficam desafiados, cutucados a pensar num problema, quando esse problema se mostra para ele, ele tem que correr atrás, né? Ótimo. Uma das coisas, Fernando, só para comentar, hoje eu fui em nome do Emílio Ribas, eu fui convidada para estar lá na coletiva hoje de imprensa lá no Palácio. Nunca tinha feito isso antes, foi uma experiência nova, mas, óbvio, a minha posição lá era de clínica, médica, nada de, né, relacionado a outras coisas. Mas uma das coisas que exatamente eu comentei, Maristela, porque deram a notícia que tinham não sei quantos respiradores comprados, etc. Então, não basta você ter um leito de terapia intensiva. Então, lógico, tudo bem, a gente precisa ter critérios epidemiológicos para saber, né, quais as medidas que nós vamos fazer, mas não basta você ter o leito, você tem que ter o leito, o equipamento, e não é só o respirador, e principalmente o recurso humano, né? O recurso humano que saiba lidar com aquele equipamento, porque não adianta você ter algo de geração excelente, você não ter o profissional que vai tocar aquilo. Então, eu acho que a Covid realmente ela veio mostrar para nós uma série de deficiências, pegou a gente, atropelou a gente com tudo isso, nós estamos... A sensação que eu tenho é que nós estamos correndo atrás o tempo todo, e é isso mesmo que está acontecendo. Por isso que quando a gente fala para as pessoas em termos, você falou de prevenção de ira, e eu falo de prevenção de doença mesmo, né? É fundamental que a gente realmente consiga ir num nível mais né, brando, no sentido, eu não sei como é que está no HC, mas, por exemplo, no Ribas, a nossa taxa de sobrevida é de 80%. Então, você não dar a opção para o paciente ter um leito de terapia intensiva é muito duro, entendeu? Então, é isso que nós temos que fazer. Então, vai adoecer, vai ter caso grave? Vai, mas o que não pode é... Infelizmente, pelo menos a gente está vendo aqui no município que a coisa está no mínimo estável. Aqui em Curitiba a gente está vendo um aumento, né? Agora parece que realmente a gente vai ter uma onda crescente, mas que a gente vai enfrentar esse aumento. E a tua aula foi muito elucidativa e me fez pensar realmente em que a disseminação do vírus ela se dá em dois ambientes que talvez a gente possa prestar atenção nisso, e não sei se tem artigo científico falando. Mas um é de grandes aglomerações urbanas, ok? Isso ficou claro até então. Mas além de grandes aglomerações urbanas, lugares que não têm saneamento básico adequado. Ó, o Google me ouvindo aqui.
não tem saneamento básico adequado. E isso seria também por esse PCR positivo por tanto tempo nas fezes, né? Talvez, doutora Rosana. Você sabe que até tem alguns estudos que eu acho bem bacana para você mapear onde está a circulação do vírus numa cidade, eles vão atrás de PCR na rede de esgoto. Então, se você tem uma densidade maior na rede de esgoto de PCR para o Covid, aquela população, o vírus está circulando lá. Então, você precisa de mais ações, distanciamento e fazer... Por exemplo, o número de testagem, óbvio que é um número, nós não temos para a população inteira do jeito que a gente gostaria, muito menos os testes moleculares. Então, você precisa ter estratégias, né? E daí você citou a Coreia, e de novo, a Coreia mandou muito bem nas estratégias de como fazer o caminho do vírus, e uma das estratégias é exatamente essa, você, através da rede de esgoto, você entender onde o vírus está circulando, só para dar um exemplo da importância disso. Que legal isso, eu acho que as empresas de saneamento poderiam estar trabalhando junto aqui também para a gente fazer essa testagem. É mais fácil testar a saída de esgoto de um condomínio inteiro do que testar o condomínio inteiro, né? Então, acaba sendo mais barato lógico também. Óbvio que devido às proporções, não é uma coisa não, só individual, né? É só para dar uma dica epidemiológica, né? Lógico. Ótimo. Não, legal. Eu acho que é alguma coisa que a gente tem que ir a fundo ainda, porque tem muitas respostas a serem encontradas. Tem uma pergunta para você também, Rosana, duas, que eu estou reunindo, do Humberto e da Edivânia, a respeito de equipe, né? A Edivânia pergunta se é necessária a negativação do PCR para o retorno dos profissionais de saúde ao trabalho, tá? E o Humberto pergunta das duas vacinas que estão em fase 3, se já tiveram avaliação do risco do aprimoramento do mecanismo de agressão do vírus, que, segundo ele, fato acontecido com o HIV e vírus sensicial respiratório. Não, calma. Eu vou começar pela segunda, tá? Tá. É do Humberto essa? Humberto, aham. Não, Humberto, calma. Assim, quando a gente fala que o estudo está em fase 3, a gente, só para recordar, a fase 1 é exatamente um grupo menor de pessoas que a gente vai ver segurança da vacina, a fase 2 a gente vê imunogenicidade, ou seja, a resposta imune e segurança da vacina, num grupo um pouco maior, e a fase 3 você vai ver imunogenicidade, segurança e eficácia. Então, nós temos todos esses passos, é claro que todo mundo com muita pressa, mas ninguém vai atropelar os passos, em especial da segurança. Então, quando você se reporta, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, eu acho que a página mais, não vou falar negra, vou falar cinza da vacinologia, que exatamente foi, acho que em 1960, 61, eles fizeram uma vacina para vírus sincicial respiratório, e quem tomou a vacina teve mais doença do que quem não tomou, ou seja, exatamente o que a gente não quer ver e nunca mais vimos em relação a isso. Mas é óbvio que precisou ter esses exemplos para mostrar a importância que é você, muitas vezes, demorar anos e anos para colocar uma vacina no mercado. O vírus HIV é totalmente diferente, nós estamos com a pandemia, a epidemia, sei lá, até perdi as contas, 35, 40 anos já vivendo com HIV, e vocês viram que em termos de vacina a gente ainda não evoluiu tanto. Então não dá para comparar essas coisas. Então, deixar você tranquilo, os 2 estudos que estão em fase 2, nenhum é com vírus vivo atenuado, certo? Não é hora da gente fazer vírus vivo atenuado, um vírus novo que a gente não conhece, é vírus inativado, um deles, ou seja, né, mais ou menos como é o vírus da gripe, em termos de tecnologia, e a outra tecnologia da Oxford, eles pegam um vetor, um adenovírus, então é um vetor que ele faz meio que engana o nosso sistema imune, onde você coloca aquela proteína S, que é o spike, para fazer o nosso sistema imune criar anticorpos. Então, são duas tecnologias de vacina que eu acho que óbvio, vamos ver o que vai acontecer, mas, em teoria, em termos de segurança, eu fico muito mais tranquila do que outras vacinas que já tiveram. E em relação à primeira pergunta, lógico, eu já esqueci qual que era mesmo. Não, é em relação porque a gente está vendo em torno, não sei aí em São Paulo, mas a média mundo tem sido 20%, aqui no Brasil a gente está falando de 12% de contágio de equipe de profissionais de saúde. Não, bem e quando que a gente fala, volta para o trabalho?
Não, isso aí. Não, é assim, no início, a gente estava fazendo PCR para liberar o pessoal para voltar a trabalhar. E o que estava acontecendo, as pessoas com 14 dias, uma pequena porcentagem positivo, fica mais uma semana, volta daqui uma semana, novo PCR positivo, fica uma semana, volta, e assim foi. Então, tem colegas que ficaram 1 mês e meio sem trabalhar, porque nós, do controle de infecção, onde eu trabalho, a gente não permitia. Até que daí a gente falou, alguma coisa está estranha, né? E foram daí os trabalhos mais novos mostrando, e as regras de isolamento foram mudando. Então, eu te diria que hoje a gente não faz mais PCR. O PCR, eu acho que como critério de alta de isolamento, ele mais atrapalha do que ajuda, porque, claro, a hora que você tem a prova, daí você, agora eu tenho, como é que eu vou liberar esse profissional se ele tem um PCR positivo? Então, entre aspas, é a tranquilidade da ignorância, eu prefiro não fazer e confiar nos estudos mostrando que se a pessoa está pelo menos há 10 dias do início dos sintomas e mais 3 dias assintomático, ou seja, lá pelo 13º, 14º dia, você pode liberá-lo. Eu acho que a exceção a isso, Fernando e Maristela, é, por exemplo, se você tem... Eu discuto muito com um colega aqui do AC Camargo. Então, você está num hospital oncológico de pacientes imunodeprimidos, o paciente teve Covid e você quer liberar esse paciente para uma enfermaria não Covid. Tá, e eu acho que é uma baita responsabilidade. Nós não sabemos se essa replicação viral nesse tipo de paciente imunocomprometido pode ser mais prolongada e eu vou expor ele a um outro paciente também imunocomprometido. Então, neste cenário, sim, eu acho que, por enquanto, eu faria, sim, PCR para liberar a retirada do isolamento de um paciente imunodeprimido no contato com os outros. Não sei se a Maristela está de acordo, mas é um outro cenário. O que a gente costuma ver também, né, Rosana, é de acordo com a gravidade do paciente, um tempo diferente de isolamento. Uhum. O paciente, né, o quadro leve, moderado, vai ficar aqueles 14 dias, e eu vejo, por exemplo, no Santa Catarina, onde a gente tem um serviço de hemodiálise ambulatorial, nós tivemos pacientes internados, não do nosso serviço, que estavam internados e que faziam a diálise ambulatorial. E o tempo para sair do isolamento foi de 28 dias, porque eles apresentaram quadros mais floridos e a CCIH achou melhor prolongar esse tempo de acordo com a gravidade, né? Não, super bem lembrado, é isso mesmo, o próprio... Eu agora... Acho que a doutora Rosana deve ter dado algum problema na internet dela. Bom, infelizmente eu vou tentar avisá-la. Enquanto isso, doutora Maristela, eu tenho 3 perguntas aqui. Humberto, Silvia Aparecida Cardoso, Fernanda Trani e, de novo, Humberto. Ela está voltando aqui. Pronto, caí. Alguém me derrubou. Não, falhou. Do tempo de... Então, o tempo de excreção é, sem dúvida, mais prolongado em pacientes que tiveram um quadro clínico mais grave. Então, isso está dentro, sim. Por isso que eu acho que é importante esse período que o paciente fica melhor e assintomático. Muito bom. A Fernanda fala aqui para a gente, olha, excelentes aulas, ela parabeniza as duas. A maioria dos meus pacientes com Covid necessitam de hemodiálise diária por ureias extremamente elevadas e hipercalemia frequente, com necessidade de altas doses de diálise. Na experiência de vocês, isso se repete? Nessa hora, eu chamo o nefrologista. Eventualmente, aí vai depender muito do grau de catabolismo do paciente. Então, nos casos mais graves, a gente pode sim ter que fazer a diálise diária, e aí talvez a Fernanda esteja num local onde não tem a diálise contínua, então ela precisa fazer o procedimento diariamente. E nós temos visto, às vezes, rabdomiólise também na fisiopatologia da ira na COVID. Tanto que muitos pacientes, né, Rosana, eles, e até pacientes que ficam em tratamento domiciliar, eles se queixam muito de dor muscular. Tem uns pacientes que me falam que foi a pior dor muscular que eles sentiram, e são pacientes que muitas vezes não estão nem internados. Então,
essa rabdomiólise existe, ajuda na fisiopatologia da IRA e é responsável por esses níveis mais elevados aí de potássio muitas vezes. E uma coisa que acontece com alguns pacientes pelo estado de hipercoagulabilidade é muita perda de sistema de diálise. Então, as estratégias de anticoagulação do sistema muitas vezes precisam ser revistas. Você começa a dialisar o paciente, coagula, perde insumo, perde tempo de diálise e perde sangue do paciente, tudo que você não quer que aconteça. Então, se o seu paciente precisa dialisar na UTI, também tem que prestar muita atenção em relação ao esquema de anticoagulação. Continuando, pode falar. Não, eu posso fazer uma pergunta para Claro, por favor. Não, é assim, Maristela, o que o pessoal às vezes me pergunta em termos de sequelas, né? Sequela, a gente fala de sequela respiratória, sequela cardíaca. Você já viu algum número do ponto de vista dos pacientes, não os que já eram dialíticos, mas os pacientes que se tornam, né, dialíticos em termos de sequela renal? Lógico, é muito cedo para a gente falar o quanto, mas alguma porcentagem de pacientes que realmente necessitam seguir com a diálise no pós-alta? A gente tem visto muito, e principalmente porque o paciente às vezes já tem comorbidades que já aceleram essa para diálise. Mas eu tenho 2 pacientes que recuperaram, eles ficaram até dialítico, tiveram alta do hospital, necessitaram de um tempo prolongado em diálise ambulatorial e conseguiram recuperar. Então, esse paciente com IRA pós-Covid, ele também precisa de um olhar muito especial, porque ele pode aparentemente já estar no estágio terminal de doença renal, mas pode recuperar. Então, o serviço de diálise que o receba precisa ter um olhar especial para ele. Isso é um ponto muito importante, viu, Rosana? A gente tem essa atenção. É bem interessante isso, porque realmente não deu tempo, né? A gente tem 6 meses de doença. E não, quando a gente falava com a pneuma, a gente também não consegue delimitar quais serão as sequelas para a pneumologia, né? Ou quaisquer sequelas, por exemplo, lá no influenza, talvez a doutora Rosana possa falar bem também, a gente teve instabilidade de placa ateromatosa até 6 meses depois do onset da influenza. Ou seja, a gente tem aqui, se é uma doença tão errante nesse momento, dela sendo aguda, provavelmente a gente também vai ter um sistema errante de sequelas. Né? Concordo com você. Essa coisa, o exemplo que você deu de influenza, a gente vê inclusive com outros vírus, né? Que eu acho uma ligação interessante é o paciente mas está documentado, a relação. Por exemplo, o paciente que teve zoster, principalmente zoster facial, evoluindo com AVC nos próximos meses, né, com acidente vascular cerebral. Então, existe sim essa relação de uma injúria viral aguda, causando uma endotelite, causando todo esse processo inflamatório, com uma complicação, uma repercussão cardiovascular. Influenza ficou isso muito claro e outros vírus também mostraram exatamente isso. Então, o COVID, com toda o SARS-CoV-2, com toda essa característica que ele tem, inflamatória, trombogênica, pegando exatamente uma população mais vulnerável, que já tem comorbidade, eu acho que nós ainda vamos ver alguns capítulos daqui para frente de como será a evolução a médio e longo prazo em relação a tudo isso. Acho que a gente tem mais 5 minutinhos aqui. O Alexandre faz uma pergunta. Eu só queria deixar realmente, para a gente resumir, doutora Maristela, assim, então é uma injúria renal aguda, pré-renal e renal, né, que pode... Pré-renal. Esse componente pré-renal pode ser realmente pelo medo de, nesses pacientes intubados, para a gente não encharcar esse paciente, falando de uma forma bem prática, para não encharcar esse paciente, a gente tira volume, só que faz o rim sofrer, um rim que vai fazer as mesmas microcoagulações que a gente encontrou na pele lá
da doutora Rosana, que ela colocou lá antes. Sim, sim. No rim, é isso. A fisiopatologia resumida mais leigamente é isso. É isso, né? Um efeito direto do vírus, ele tem esse tropismo pelo tecido renal e todo o entorno do tratamento, principalmente relacionado ao manejo da volemia. Interessante. O Alexandre ele pergunta, na hemodiálise precoce ou filtros que propiciem a retirada de fatores pró-inflamatórios pode auxiliar no tratamento do paciente da UTI portadores de Covid-19? Então, Tem alguma... Tem, como eu falei, tem algumas membranas que, além do básico da diálise, tem essa capacidade de retirada de mediadores e até o próprio FDA, bem naquele momento mais dramático de Nova York, liberou o uso de uma membrana que nós não temos no Brasil, que é o Cytosorb, para retirada de mediadores inflamatórios, e uma outra membrana que a gente tem aqui no Brasil que faz a diálise junto com a retirada de mediadores. Não existe um protocolo específico, mas existe sim uma tendência de se entender a retirada de mediadores inflamatórios como uma estratégia de tratamento. O próprio Ronco, que é um nefrointensivista muito famoso, o trabalho que a Rosana mencionou é dele com que é brasileiro, ele fala muito dessa questão da purificação sanguínea. Parece até uma coisa meio religiosa, purificação, mas é o nome que se dá. Interessante. A Silvia fala, como está em pandemia, eles não estão recebendo a visita do propagandista da Eurofarma, lembrando que a Eurofarma que proporcionou essa aula aqui para a gente. Então, entra lá no site para poder acessar essa aula que vai estar lá a partir de depois de amanhã, eu acho, e as demais aulas que a gente fez nesse ciclo de eventos, né? Eu tinha feito uma questão, doutora Rosane, a respeito dessas microcoagulações, esses aparecimentos em pele. Você falou na hora que não tem muita relação com gravidade de doença. Dessas expressões, esses eritemas, sarampo-like, catapora-like, e também errante no formato, né? A gente só está falando que esse vírus é errante. A gente vê isso no momento ainda de diagnóstico, que esse paciente está apresentando como primeiros pródromos, ou a gente está vendo isso já num paciente grave, num paciente internado? Depende da lesão. Tanto é que esse Atlas serviu exatamente para isso. Você vê aquelas primeiras lesões que eu mostrei, né, aquela pseudoperniose, são quadros que a gente vê mais em criança, adulto jovem, que não tem gravidade nenhuma, e você vê junto com o início dos sintomas. Tem alguns quadros que você acaba vendo antes do aparecimento de sintomas, por exemplo, aquelas vesículas, né, que pode confundir aí com a varicela. E a necrose de pele, pelo contrário, caso grave, paciente em terapia intensiva, isso a gente viu mais no Ribas, né? Então a gente começou a ver umas lesões estranhas, cutâneas, a gente até achou que pudesse ser da posição do paciente, e falamos com a fisioterapia, até a gente entender que é o tal do SARS-CoV-2, que também pode causar esse tipo de lesão. E aquelas urticariformes, em geral, lá, sei lá, 7º, 10º dia de doença. Tanto é que a gente sempre acha que é farmacodermia, né? Então, até pode estar relacionado, que em geral esses pacientes estão tomando alguma coisa. Mas, só para... acho que um dos primeiros casos que eu acabei vendo aqui, eu lembro que era um paciente que estava internado e ele fez a hora que ele fez um rush, eu falei, tá vendo? É dengue, gente, isso não é COVID. Eu fui... craque, né, crente que eu tinha acertado o diagnóstico. E não, era Covid. Então, no início, que a gente estava circulando dengue, o paciente fazia aquela dor no corpo, como a Maristela falou, uma mialgia importante, febre, não sei, isso é dengue. Gastroenterite também. Isso eu conheço, e no fim não. Então, eu acho que eu quis reforçar a parte da cutânea, porque realmente eu acho que envolve vários profissionais para a gente ficar mais atento. Perfeito.
Os pacientes... A Silvia Aparecida Cardoso. Ela pergunta se tem esse padrão de os pacientes serem hipercatabólicos ou não, e qual o melhor tratamento dialítico para pacientes que apresentam com esse hipercatabolismo com associação de comorbidades. Então, o paciente, o hipercatabolismo, ele, de novo, ele vai depender da gravidade. A ira dialítica já é no cenário de UTI normalmente, então não é infrequente encontrarmos esse hipercatabolismo. A gente tem muita alteração de fósforo também, além de potássio, um manejo de fósforo difícil, de acidose, e a melhor estratégia terapêutica em relação à diálise, não querendo fazer uma frase bonita, mas é o que o seu recurso permite. Não adianta eu falar aqui que a melhor terapia na UTI é a terapia de substituição renal contínua com a membrana XYZ. Se a pessoa tem a diálise peritoneal e ela prontamente reconhece a síndrome, sabe prescrever uma diálise adequada, tem uma enfermagem que execute essa diálise adequadamente, esse vai ser o melhor modelo de diálise para ela. Então, eu sempre falo que a gente tem que adequar o procedimento ao paciente e não ao contrário, mas a gente também tem que saber quais são os recursos disponíveis. Porque se eu for pensar, eu posso tratar ira na UTI com diálise contínua, isso vai travar a minha possibilidade de oferecer outros tratamentos. E tudo que a gente não pode numa UTI é ser inflexível em relação ao tratamento, né? Isso aí. Perfeito. Equipe multi também, pensando o que a gente falou antes, né? Conversa com a tua equipe, conversa com o farmacêutico, conversa com o enfermeiro, vê o que vocês podem fazer juntos. A gente tem muita ainda equipe que tem o diarista e tem vários plantonistas, sabidamente a gente fala de a qualidade da UTI de dia é melhor que a qualidade da noite, porque de dia você tem o diarista, de noite você tem rotação de profissionais, e isso acaba impactando no serviço, né? Eu acho que tentar homogeneizar protocolo, tentar homogeneizar tratamento, tentar homogeneizar relacionamento entre equipe de enfermagem, farmácia e o teu médico, que é o noturno, eu acho que ajuda muito, né? E daí, sim, tendo dados, mostrando, tá tendo o problema na mão, vai para o gestor e mostra para o gestor, olha, a gente está com problema, a gente precisa resolver esse problema. E fazer uma coisa a mais nem sempre é mais cara do que o que você tem. Eu acho que é essa a linha. Para fechar... Oi? Desculpa, e não tem nada mais caro para o gestor do que um tempo de permanência prolongado na UTI. Então, se você dá o melhor tratamento, seguramente o seu tempo de permanência vai diminuir, tende a diminuir. Né? E não só para COVID, né? Não só para COVID. Para a gente fechar, se há evidência de síndrome hepatorrenal, e ainda, doutora Maristela, qual o melhor momento de monitorar a proteinúria e a hematúria? A partir do 7º dia mesmo? São duas questões diferentes, mas só para a gente fechar aqui e respondermos praticamente tudo. A monitoração da função renal e das alterações de sedimento, elas vão acabar acontecendo principalmente no paciente internado. Não tem nenhum estudo que diga exatamente qual é o momento em que essas alterações aparecerão. Todos os trabalhos que eu mencionei, essas alterações já foram à admissão. E os pacientes apresentavam dias diferentes de doença para serem admitidos. Mas se a gente for pensar como um todo que a doença tem o seu pior momento a partir do 7º dia, maior chance de você também conseguir essas alterações renais, identificar essas alterações renais também a partir do 7º dia. Mas não tem nenhum trabalho mostrando exames de urina em pacientes bem assintomáticos em casa. Que até uma
uma questão que quem não acredita muito que essas alterações sejam relacionadas diretamente ao vírus, até questionam, será que essa hematúria, proteinúria, como a gente não tem um grupo controle, existe uma relação muito causal, né, de como o vírus entra na célula, a expressão da ACE2 no tecido renal. Então, é a construção de todo um raciocínio, né, de uma fisiopatologia. Eu estou extremamente feliz por essa aula de hoje. É raro achar professoras e professores com uma didática tão acessível em temas tão espinhosos, né? Ainda mais falando de Covid, que tudo é espinhoso no Covid. Mas realmente foi um prazer imenso, em nome da Academia Médica, poder moderar essa discussão. E eu agradeço muito a Eurofarma por topar esse desafio de fazer essa websérie Evidências Científicas acerca do Covid-19. E vamos nos despedindo. Mensagens finais, começando com a doutora Rosana. Vamos lá, então eu que quero agradecer primeiro a parceria da Maristela, muito obrigada, aprendi um monte com você hoje, acho que é isso mesmo, acho que a gente vai conversando, a gente vai trocando ideia, e isso, felizmente, no meio médico, no meio da saúde de uma maneira geral, é o que a gente fez a vida inteira, então eu acho que isso é fundamental, e a telemedicina vem exatamente nesse momento, da gente um ajudar o outro, você vê os pacientes, então é fundamental, isso veio para ficar. Então, minha mensagem final, Fernando, então, agradecer a Maristela, agradecer a sua moderação, agradecer a Eurofarma, mas em especial a todos os colegas que estiveram com a gente nessa quase 2 horas de conversa aqui, né, haja assunto para a gente, mas tem, e a gente sabe que tem, então eu agradeço demais a presença de todo mundo também, e falar para vocês que é aquela coisa, né, acho que eu sempre lembro daquele discurso em Harvard, da formação dos alunos de medicina, que o Paranin falou, olha, gente, de tudo que eu falei para vocês, metade está certo, metade está errada. O que é o que, eu só vou saber daqui a alguns anos. Então, é por aí que a gente tem que ir se atualizando, tem que reconhecer que nós fizemos de um jeito, temos que fazer de outro, mas é isso que é o lindo da medicina. Com certeza. Doutora Maristela? Também, Rosana, assim, foi muito gratificante, né, essa nossa dupla, esse trio, na realidade, né, com o nosso moderador. É muito desafiador, né, uma doença nova, né, gravidade toda, mas eu acho que também tem unido muito a comunidade científica, né, esse desafio de tentar estabelecer a fisiopatologia, o melhor tratamento, é uma doença que deixou toda a humanidade doente, né? O da Covid-19, ela vem de todas, independente de qualquer classificação social, econômica, de etnias, é o mundo inteiro comprometido. E a telemedicina realmente ajuda muito, não só pela questão do distanciamento social que a gente precisa, mas de chegada de conhecimento em locais tão distantes, né? Isso está sendo possível e espero que seja uma ferramenta que fique aí para todo o sempre, né? É mais uma coisa que a gente está aprendendo, né, Maricela? Bom, eu só tenho a agradecer a todo mundo que ficou aqui conosco até agora. Foi um prazer novamente conhecê-las e poder participar. Assim, estou realmente realizado de poder participar de uma discussão desse tamanho. É realmente muito importante. Eu acho difícil, não é que a gente não teve, mas a oportunidade que a gente tem aqui ela é realmente única. Então, eu vou deixar o link para vocês que estão nos assistindo agora, do site da Eurofarma, onde vocês podem assistir os outros eventos que nós fizemos. E ainda, lembrem o propagandista de vocês, passam um WhatsApp para ele lá depois, pedindo essa aula para você compartilhar com seus residentes e demais pessoas que fazem parte da sua cadeia de cuidado do paciente. Tá? É para o gestor, é para o farmacêutico, é para o enfermeiro. Acredito que todo mundo aprendeu muito, como eu aprendi, como vocês aprenderam, como a gente está vendo.
Tem um ditado que eu gosto muito desse que você anunciou, Rosana, mas tem um que eu gosto muito que fala que a medicina é a ciência do já visto. Né? Então, se você já viu, você não esquece. E se você compartilhou o que você já viu, você vai ajudar as outras pessoas também a não esquecerem. Então, realmente agradeço a todas vocês duas que estiveram aqui conosco e a Eurofarma e a você, médico e farmacêutico, enfermeiro que esteve aqui conosco até agora, nessas 2 horas de discussão. Uma boa noite e se cuidem e vamos vencer esse coronavírus em algum momento. Por enquanto, todos estão trabalhando para isso. Isso aí. Tchau, tchau, obrigada, até mais, cuidem-se.